Queridos, graça e paz. Amém. Privilégio mais uma vez estar com os amados. Cumprimento também a todos que nos assistem pelas mídias sociais, pelo YouTube. Privilégio, né? Falarmos sobre o Senhor. Então, quando nós somos convocados a tal, nós precisamos estar sempre à disposição. Porque não é um trabalho, mas um privilégio fazer isso com os amados. Abramos nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 17, iremos até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses 3, dos versos 17 em diante, até o primeiro versículo do capítulo 4. A palavra do Senhor nos informa o seguinte: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós a Ti somos gratos, Pai, pelo privilégio e oportunidade que temos de nos achegarmos a Ti. Que seja um momento de meditação em Tua Palavra, que possamos aprender um pouco mais a respeito do Senhor e colocar isso em prática em nossas vidas. Seja conosco, que eu seja apenas um instrumento nessa noite. Em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Queridos, já fazem 2 meses e meio, mais ou menos, que eu estou entre os irmãos. E esse privilégio que eu estou tendo é fruto de uma oração minha, a oração de vocês, foi um conjunto de orações, né? E 3 coisas eu pedi ao Senhor antes de vir ao seminário. Eu pedia pelos meus colegas de alojamento, pedia pelos meus colegas de turma e pedia pela igreja a qual eu estaria ali servindo e sendo também servido. Eu venho de uma igreja onde é possível observar quase de forma palpável o amor dos irmãos uns pelos outros. Eu tinha muito medo de chegar a uma que eu não tivesse também esse vínculo. Entretanto, nós pedimos algo a Deus e Deus nos surpreende com algo 1000 vezes melhor, né? E graças a Deus Ele me deu vocês. Privilégio para mim. E eu tenho sido muito servido pelos amados, né? Ao ponto de chegar uma mãezinha de oração para mim, pessoas para me receberem em suas casas, para eu comer estrogonofe de filé mignon, comi lasanha. Gente, que é isso? Sabe, eu tenho sido muito servido e isso é um privilégio. Então, todas as vezes que eu posso servi-los com alguma coisa, eu faço de muito bom grado. Por que eu falo isso? Porque a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta muito amorosa. É uma carta que revela o cuidado de um pastor pelo seu rebanho. Não sou o pastor de vocês. Vocês são uma mão muito melhor do que a minha, tenho certeza disso. Mas eu queria que vocês, nessa noite, se sentissem cuidados também por mim. Porque a quem muito é dado, quem muito é amado, também assim o ama. Então, sendo muito amados por vocês, eu também gostaria de amá-los hoje. Espero que vocês sintam-se dessa forma, tá? E Paulo, nessa carta aos Filipenses, Paulo aqui estava preso em Roma, em uma das suas prisões, e a igreja de Cristo ali, em Filipos, envia Epafrodito, um mensageiro, a levar-lhe mantimentos, a levar-lhe ofertas, e ali ele esteve com Paulo. Só que ele fica muito doente a ponto de quase morrer. E o próprio Paulo fala que foi o Senhor quem o livrou. Então, Paulo entende que é necessário que Epafrodito volte à igreja de Filipos, porque ele estava muito saudoso. Ele manda Epafrodito, mas ele o manda com uma carta. A carta que nós estamos lendo agora. E nessa carta, Paulo vai falar sobre a saudade que ele tem da igreja dos Filipenses. Paulo vai falar do quão amados eles são por este apóstolo. Ele vai falar de seus sofrimentos
na prisão, mas ao mesmo tempo ele vai falar para que essa igreja permaneça firme, porque tudo vale a pena. Paulo agradece e Paulo também fala que iria mandar-lhes uma pessoa para cuidá-los, que no caso seria aqui Timóteo. Então Paulo mandaria Timóteo até a igreja de Filipos, para que pudesse assim continuar o cuidado para com aquela igreja. E tudo, é claro que o pastor, como bem fez aqui antes, sempre também tem umas exortações. Porque a exortação, o sentido dela não é subjugar, afastar. Pelo contrário, é aproximar e demonstrar amor. Nós vemos isso no livro de Apocalipse, quando fala que Deus ele só disciplina aqueles a quem o ama. Né? Então, a exortação, a disciplina, ela também serve como algo amoroso. E Paulo assim o faz. E nós estamos diante de uma dessas exortações paulinas. Nós iremos observar com bastante cautela, peço que os amados me acompanhem. E se eu estiver falando muito rápido, pelo fato de ser baiano, é só você fazer um movimento assim, ó, que eu vou entender, tá bom? Olha o que diz, por exemplo, o verso 17. O verso 17 já começa com a nossa exortação. Tanto que o título do nosso sermão é Imitando os Imitadores de Cristo. Paulo começa falando, irmãos, sede imitadores meus. E no primeiro momento que nós lemos isso, com certeza passou pela sua cabeça, ou lá no cantinho passou um sentimento de soberba. Será que Paulo está sendo soberbo? Como que alguém se coloca como alguém a ser imitado? Queridos, isso acontece porque tem entrado uma filosofia na igreja que muitas vezes pela motivação correta, de trazer de volta aqueles que se ofenderam com uma prática que esteve aqui, de falar contrário, por exemplo, aos desigrejados. E muitas vezes, com esse afã de querer fazer isso, nós falamos, não, vá à igreja, e o seu foco principal é Cristo. Você não pode olhar para os irmãos, olhe para Cristo. De fato, o nosso foco principal deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, enquanto o corpo dele, os nossos dons, os nossos talentos, servem também para o benefício mútuo. Ou seja, o meu irmão precisa de mim. Lembra que a gente cantou com as crianças ontem? Eu preciso de você, você precisa de mim. De fato, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos termos irmãos na caminhada que nos auxiliem em nossas dificuldades, que através de testemunhos consigam passar para nós ensinamentos preciosos. Quem nunca, aquele pai de primeira viagem, se aconselha com aquele pai que já tem 3 filhos cristãos dentro da igreja? Porque o testemunho de vida dele também é importante para o meu aprendizado, o meu ensinamento. Tanto é que eu amo conversar com idoso, amo, de paixão. Assim, tem vezes que eu converso 3, 4 horas, eles pensam, nossa, estou enchendo o saco. Não, irmão, você está me ajudando muito. Amo ouvir experiências, porque isso nos auxilia. Mas a gente precisa entender qual que é o pensamento de Paulo. Qual que é o pensamento do autor? Porque muitas vezes nós ficamos meio que sem saber o que Paulo quer passar aqui para nós. E quando a gente vai lá para a carta, que também ele foi o autor de 1 Coríntios, nós vamos ver a mesma exortação. Paulo fala no capítulo 4, verso 16, a mesma coisa. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Só que no capítulo 11, verso 1, ele vai expandir um pouco mais esse conhecimento. E ele diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E é aqui que a gente entende o enfoque de Paulo ao dar essa exortação. O enfoque dele é levar tanto os filipenses quanto os coríntios a imitarem a Cristo. Então, ao imitarem a Paulo, eles estariam automaticamente imitando a Cristo, porque a vida de Paulo era a imitação da vida de Cristo. E isso não é ordenância só para Paulo. E aqui eu começo a exortar a amada igreja. Porque em Mateus capítulo 5, verso 16, fala para nós, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós somos chamados para brilhar a nossa luz. Mas isso não serve para que nós nos exaltemos, nos coloquemos em uma posição de superioridade, não. O nosso enfoque deve ser levar as pessoas a glorificar o nosso Pai. Esse era o foco de Paulo.
E a gente consegue observar isso ainda um pouco melhor quando a gente olha para a continuação do verso 17. Porque quando ele fala, sede meus imitadores, ele complementa falando, observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Ele não usa mais agora a primeira pessoa do singular, mas ele usa a primeira pessoa do plural. Então Paulo ele está levando os filipenses a não olhar apenas para ele, mas olhar para nós. Quem que são? Quem que é esse nós? Quem que compõe esse nós? Observando o capítulo 2, versos 22, nós vamos ver ele falando sobre Timóteo. E ele fala sobre Timóteo, que iria levá-lo, encaminhá-lo ali à igreja de Filipos. Ele fala, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Ou seja, Timóteo tinha um caráter provado pela própria igreja. A igreja observava a vida de Timóteo e compreendia que ele tinha um caráter provado e que ele servia a Cristo junto com Paulo. Mas também ele vai relatar Epafrodito. No verso de número 25, coloca para mim, por favor, Estevão. 29. Quando ele vai mandar Epafrodito de volta, ele fala, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Como que são esses homens? Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, ele foi até Paulo, levando as ofertas para suprir as necessidades da igreja também. Como foi lindo ontem observar no acampar dentro pessoas trabalhando em prol das crianças. Lindo. Não consegui acompanhar o grupo. Gente, o grupo todo dia tem 30 mensagens, 40. Meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, eu falava, gente, que é isso? E a gente viu o compromisso dos irmãos em não cuidarem só dos filhos dele, mas cuidarem dos filhos da igreja. Irmãos que não dormiram como Elton, mas para fazer os filhos de vocês estarem protegidos enquanto estiveram aqui. Sabe o que é isso? Serviço à igreja do Senhor. E isso deve ser imitado. Nós precisamos servir ao Senhor e ao mesmo tempo servir a igreja dele. Por isso que essa exortação não é apenas para a liderança, mas para todos nós. Todos nós somos chamados a servir uns aos outros. Todos nós somos chamados para termos o nosso caráter provado perante a comunidade. E assim, com ousadia, falar, imita-me, da mesma forma que eu imito meu Senhor. Só que se só ficar na primeira parte, imita-me, não vale de nada. Primeiro você precisa entender que você imita o seu Senhor. E a partir disso, falar para a comunidade, imita-me. Nós não podemos mais nos ausentarmos da nossa responsabilidade. Porque sim, nós temos responsabilidade sobre cada um que está aqui hoje. Os meus dons e os talentos que o Senhor me concedeu são para benefício de vocês. Se eu não uso para o benefício mútuo da igreja, eu estou me ausentando de uma responsabilidade que o Senhor me concedeu. Então chegou a hora de pararmos, de falarmos para a pessoa que ela só precisa olhar para Cristo. Sim, ela precisa, foco principal. Mas você precisa, com ousadia, colocar-se à disposição de ser uma pessoa a ser imitada. Isso só vai acontecer quando você decidir imitar a Cristo, em todas as suas ações. Não só aqui, porque aqui é fácil, né? Mas em seu trabalho, em sua procedência, em suas redes sociais, em suas festas, tudo isso, vocês precisam mostrar que imitam o próprio Deus. Mas por que Paulo ele faz essa exortação? E a gente vai ver isso em apenas 2 pontos. Tirei o terceiro para a gente estar muito cansado, né? Não queria ver ninguém dormindo, senão, meu Deus. Mas por que nós devemos ser imitadores daqueles que imitam a Cristo? Paulo dá pelo menos aqui 2 principais razões. Não tirei o terceiro ponto não, tá? Paulo dá para nós 2 razões aqui. E o primeiro nós podemos observar no verso de número 18. Passa para mim, por favor, Estevão, o versículo. Ele vai falar. O pós aqui, irmãos, no original, no grego, ele também tem um sentido de porquê. Tá? Então, é uma justificativa daquela exortação que Paulo havia concedido à igreja de Filipos. Ele vai falar, pois, por quê? Muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O comentarista William Hendrickson, ele vai falar para nós que, motivado por seu grande amor pelos filipenses, o apóstolo realmente chora ao pensar no fato de que esses inimigos da cruz tentarão seduzir os seus membros. E aqui vai um recado especificamente para a liderança, mas também que engloba toda a igreja. Nós temos chorado
a observar pessoas apostatando da fé? Nós temos a mania de seguir a regra o seguinte. Lá na igreja a gente fala os 3 S's do cristão. Salvo, sentado e satisfeito. Nós estamos salvos, então nós sentamos em um banco de igreja e nós estamos satisfeitos com isso. Cristo nos chamou para tal? Não. Nós somos salvos, amém? Nós estamos sentados, amém? Eu não, estou em pé, mas amém. Estamos satisfeitos também, amém? Amém. Mas o meu irmão também é um foco na minha vida como igreja. Eu preciso olhar para ele, quando vê-lo caindo, chorar com ele. Chorar a Deus pela vida dele. Queridos, eu fui uma pessoa muito ativa na UPA, União de Presbiterianos de Adolescentes. Eu fui presidente da minha UPA local, fui presidente da minha federação. E a gente trabalhou muito enquanto UPA, foi um momento muito maravilhoso na minha vida. Entretanto, teve uma vez na igreja que eu chorei de soluçar, ao lembrar-me das pessoas que serviam junto comigo e que agora servem não mais ao meu Deus. Isso é motivo de choro. Ver pessoas que um dia estavam servindo junto a mim, regaçando as mangas, pegando cadeira, servindo uns aos outros, servindo almoço, estando na palavra, orando um pelos outros, agora servindo a outro Senhor. E eu chorei porque aquelas pessoas também são frutos do meu amor. Eu os amo. E quando eu vejo uma pessoa quem eu amo caminhando em direção ao inferno, qual tem sido o meu sentimento para com isso? Sabe qual era o sentimento de Paulo? Choro. Paulo, enquanto esteve com os filipenses, repetidas vezes dizia a eles. E agora Paulo diz até chorando. Paulo chora em pensar que sua igreja está sofrendo influências de pessoas que são consideradas inimigos da cruz de Cristo. Você que é liderança, você que é membro comum, da mesma forma que Paulo é chamado para chorar com os que choram. Chorar com os que caminham em direção a caminhos tortuosos. E Paulo usa uma expressão aqui muito pesada. Inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Nós vamos ver algumas características sobre ele, mas antes eu queria chamar 2 atenções ao versículo 18. Primeiro, eles são muitos, são numerosos. Ele fala no verso 18, pois muitos. Segundo, eles estão lá fora? Não. Eles andam entre nós. Então, os inimigos da cruz de Cristo são muitos que não estão distantes. Eles andam entre nós, o que torna tudo mais perigoso. Porque a influência de um de nós é muito mais péssima do que quem está lá fora, né? Se bem que existem agora profissões chamadas de influenciadores, né? Pessoas que são pagas para influenciar vocês, a nós. Engraçado, né? Mas real. Mas quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Nós conseguimos ver no verso 19. O outro. Primeiro, Paulo começa falando que o destino dessas pessoas é a perdição. Quando nós olhamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 15, vai falar, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O fim daqueles que se vestem, ou seja, parecem ser ministros da justiça, mas de fato, de verdade, não são, serão o fruto das suas próprias obras. Nós sabemos que o nosso salário, o salário das nossas obras pecaminosas é a morte. Pergunta, qual é o salário das suas obras? Seria a morte também, né? Entretanto, Jesus fez boa obra por nós. E é por isso que o nosso salário agora não vai ser mais mediante as nossas obras, porque se fosse assim também seria a morte. Mas o nosso salário vai ser mediante a boa obra feita por Cristo naquela cruz. Incrível isso, né? Isso nos diferencia dessas pessoas que são consideradas inimigos da cruz de Cristo. Eles sim receberão o salário conforme as suas obras. Ele continua no verso 19. Estevinho, pode deixar o versículo na tela, tá? Ele continua falando que a glória deles está na sua infâmia.
Perdão, antes ele fala que o Deus deles é o ventre. Quando a gente vai para o dicionário aqui do James Strong, ele vai falar para nós que ventre, colia aqui no grego, significa ser dados aos prazeres da glutonaria. Naquela época existia assim, uma distinção entre corpo e alma muito forte. E as pessoas entendiam que apenas a alma delas seriam salvas, mas que o corpo era apenas uma prisão. E como seria voltado ao pó, eu podia fazer com ele o que eu bem quisesse. Então a prostituição começou a virar uma prática muito presente em várias igrejas a qual Paulo exorta. Pessoas que se davam ao prazer da glutonaria, e aí quem esteve aqui de manhã, ou quem me assistiu de forma remota, vai saber que é quebra de sexto mandamento, né? Porque o nosso corpo hoje em dia é o quê? Templo do Espírito Santo. E nós devemos cuidá-lo da mesma forma que também cuidamos da nossa alma. Só que essas pessoas não. Conforme 1 Coríntios 6,13, vai falar para nós, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tantos estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O seu corpo pertence ao Senhor. O corpo não é nosso. E aí cai por terra aquela ideia de meu corpo, minhas regras. Não, querido. O corpo é do Senhor Jesus Cristo, que te concedeu para que você glorificasse a Ele. Romanos 12, o próprio Paulo vai falar ali para o pessoal de Roma, que o nosso corpo é um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E nós precisamos olhar também para Ele. Os inimigos da cruz de Cristo não olham. O corpo deles, o ventre deles, ou seja, aquilo que lhes causa prazer, é o Deus da vida deles. E nós temos vivido em uma sociedade altamente hedonista, uma sociedade que tem procurado incansavelmente servir os seus próprios prazeres. Conversando com os adolescentes ontem, eu comecei a exortá-los, a gente começou a ter uma conversa de que será mesmo que eu preciso fazer tudo para o meu bel prazer e não olhar para as pessoas também que estão comigo? Ensinam para nossas crianças, para os nossos adolescentes, que eles podem fazer o que eles quiserem. E os pais deles, os pais deles que fiquem lá. Que isso, irmãos? Nós estamos falando de uma pessoa que nos carregou por 9 meses em sua barriga. Que através de uma cirurgia nos tirou. Ou se não, de um outro método, mas também que foi super invasivo. Essa pessoa sofreu dores por nós. Os nossos pais abdicam de tantas coisas para nós, sabe? Eu vejo os meus pais lá na minha cidade. Minha mãe conseguiu um novo emprego agora. Para também conseguir me mandar mais dinheiro. Você está entendendo isso? Como que eu vou olhar para ela e vou falar, não, eu sigo o que eu quero e você não? Não foi eu que quis nascer, eu não pedi. Sabe? Eu já falei isso para minha mãe. Minha mãe chorou uns 2 dias. Não, na verdade eu falei que ela era a pior mãe do mundo. E minha mãe é muito sensitiva. Não, misericórdia, Senhor. Misericórdia, mãe, perdão. Minha mãe é muito sensível. E aí, quando eu falei isso, ela só olhou para mim e começou a chorar. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não falei verdade, não é verdade, sabe? A gente fala isso. Mas nós não podemos buscar apenas os nossos prazeres. Enquanto cristãos, o nosso prazer é meditar na lei do Senhor. É glorificar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Nosso prazer está na lei do Senhor, em observá-la, não mais em nosso corpo e aquilo que pecaminosamente nós agora requeremos. Mas ele continua, isso aqui é muito engraçado, engraçado para não dizer trágico, tá? Mas as pessoas, ela têm cujo Deus dele o ventre, ou seja, seu próprio prazer, e além disso, elas se gloriam em sua infâmia, elas se gloriam em sua própria vergonha. Queridos, eu fico abismado quando eu vejo uma criança em uma rede social dançando com um short absurdamente curto. Dançando de forma super pornográfica, e é a mãe que posta, se vangloriando por isso. Gente, isso é um absurdo, mas acontece. Pessoas que tratam a liberdade sexual como uau. Pessoas que fazem disso o seu próprio Deus e se gloriam para com isso. Sabe, no metrô a gente vê muita coisa, gente, que é isso? É o local onde a gente faz como que fala? A gente faz tipo uma análise cultural do que está acontecendo. O metrô serve para isso. Então eu vou lá, tento o que está acontecendo, infelizmente escuto a conversa dos outros, porque não tem como, né? Você está sentado, conversando alto.
E você fica, gente, e vários adolescentes jovens xingando e falando palavras de baixo calão altamente. Sabe, e isso não causa lhes vergonha, não. Algo é normal, algo é cultural, é bom, benéfico. E essas pessoas, elas se gloriam pela sua vergonha. Elas depositam orgulho naquilo que, na verdade, é para a sua própria vergonha. Elas, como diz o Hendrickson, elas apenas levam a bom termo seus maus desígnios, mas ainda se vangloriam nisso. Por que isso acontece? É a grande questão. O verso 19 nos responde. E no final dele vai falar, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A gente não combina, mas é muito, muito incrível como Deus ele conduz o culto dele, sabe? E a gente não combinou nada, nem conversei com ela sobre o que eu iria pregar, mas a fala dele, tanto nos 2 últimos cânticos, ela reflete muito o que eu quero falar também para os amados. Ele vai falar que nós, e o Elton falou para nós, que nós temos a eternidade à nossa disposição, que a vida não acaba aqui. Para os inimigos da cruz de Cristo, sim, acaba. Eles olham para essa vida, eles falam, não, eu vou comer, eu vou beber, eu vou fazer tudo, porque eu não sei o amanhã. Que na verdade o amanhã não existe. Lembra que eu falei para vocês na Páscoa? Já diria o grande, como que é o nome dele? Esqueci, mas um cantor, um pensador contemporâneo. E eles têm essa preocupação apenas com as coisas terrenas. Eles olham para o aqui e para o agora. A esperança do porvir não reside nos corações deles. Só que Paulo oferece-nos um segundo porquê de sermos imitadores daqueles que imitam a Cristo. E agora referindo-se a nós. E ele fala que o segundo porquê disso é porque a nossa pátria está nos céus. Olha o versículo de número 20, por favor. Pois a nossa pátria está nos céus. Uma das coisas que precisa estar no nosso coração enquanto igreja é o senso de eternidade. Há mais de 2000 anos atrás, um poeta romano chamado Horácio, ele escreve no seu primeiro livro, chamado Odes, aconselhando sua amiga chamada Leuconói, uma frase que você vai logo entender. Ele escreve, Carpe diem, quam minimum credula postero. Aproveite o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. E isso tem estado presente nas canções, nas séries, estado presente nas vãs filosofias deste mundo. Aproveita o agora, o amanhã descarta. Entretanto, o Senhor tem um cuidado conosco de, durante toda a sua Bíblia, colocar-nos uma esperança escatológica, uma esperança do porvir. Colocar em nós o senso de que agora, nós sendo comprado por precioso sangue, foi colocado em nossos corações o senso de eternidade. Naquela época, a pátria romana era algo esperado e requerido por todos, tanto que o próprio Paulo, em um dos seus julgamentos, utiliza-se desse recurso para ter um julgamento mais justo. Porque a pátria romana naquela época era como se fosse a pátria americana para nós. Lembra do Green Card? Muitas pessoas procuram por ele, por quê? Porque tem vários benefícios nisso. Da mesma forma, ela é aquela pátria romana. Só que Paulo vai falar, queridos, Cristo é da vida o melhor. Pátria romana é fichinha, perto da pátria que ele concedeu a nós. Não que nós ganhamos, não, mas que ele concedeu a nós. Ele nos concedeu uma pátria que não há fim. Uma pátria em um lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Onde estaremos face a face com o nosso próprio Senhor. Onde desfrutaremos de uma alegria plena. Essa pátria nos foi confiada, nos foi confirmada pelo próprio Cristo em nossos corações. É para lá que nós vamos. É lá que Cristo nos preparou um lugar. E quando Ele voltar, estaremos, enfim, em casa. Eu estive na Bahia no final de semana, por isso que eu não vim à igreja no domingo. E, gente, eu dormi muito. E ao mesmo tempo estou super cansado, não entendi o porquê. Mas eu visitava o irmão, chegava em casa, dormia. Fazia um pouco, eu preguei lá também, do sermão, dormi. E aí eu falava, gente, eu não sei porque eu estou dormindo tanto. E aí uma irmã da igreja falou, é porque você está em casa. Porque casa traz para nós o sentido de descanso. Aqui eu estou sempre alerta. Menos quando eu fico na casa do pastor, eu deixo que ele fique alerta por mim.
Eu falo que quando eu estou lá, eu sou o trigêmeo, eu sou o terceiro. Mas enquanto eu estou sozinho em casa, eu preciso estar alerta, porque sou eu por mim mesmo, né? Deus, claro que por mim, mas eu por mim mesmo. Só que em casa eu descanso, porque o meu pai está na sala, a minha mãe está ali também, eles que cuidem da minha vida, são meus pais. Então nós temos esse sentimento de descanso quando nós estamos em casa. Imagina no céu, onde nós estaremos na presença do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Pai. Imagina ali. E é essa pátria que é colocada em nossos corações. O sentimento de eternidade e um mundo totalmente hedonista, qual nós somos bombardeados com a ideia de aproveitarmos o hoje, serve para lembrarmos que o nosso amanhã está confirmado. Nosso amanhã está em Cristo. E é por isso que o verso continua dizendo, Estevão, verso 19, isso mesmo. 20 mesmo. Estou errado. O verso continua dizendo, de onde também aguardamos o Senhor. E o aguardar, o verbo utilizado por Paulo, não é um aguardar de forma quieta, mas é um aguardar ansiosamente. É requerer por isso todos os dias. Esse é o nosso primeiro desejo, clamarmos Maranata. Que engraçado, né? Tema da nossa igreja. Nome da nossa igreja. É clamarmos de fato, Senhor, vem nos buscar. Porque nós queremos estarmos, enfim, em casa. Esse deve ser o nosso desejo. O nosso desejo é ansiarmos de forma ansiosa a volta de Cristo. E isso permeia por todas as Escrituras. Quando nós olhamos, se eu não me engano, é para o pai de Noé, quando... esqueci o nome dele. Mas quando o pai de Noé, ele tem Noé, ele coloca o nome do filho, como Noé, ele fala assim, ó, será este que irá nos resgatar? Será este o nosso libertador? Não era. Mas desde aquela época, as pessoas já procuravam, já esperavam pelo Salvador da vida delas. Desde a promessa de Gênesis, quando fala que o filho da mulher esmagaria a serpente, desde aquele momento, há uma promessa que um dia todas essas tribulações, a nossa ansiedade será sanada, porque Cristo virá nos buscar. Essa promessa permeia por todas as Escrituras e precisa estar presente em nossos corações. Mas também, no verso 21, fala que quando Cristo voltar para nos buscar, o nosso Salvador, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O corpo, que era considerado apenas uma prisão, deve ser considerado para os cristãos como um frágil templo do Espírito Santo. De fato, nós pecamos de todos os dias da nossa vida. Entretanto, nós precisamos estar vigilantes enquanto a Ele, porque Ele é o nosso culto racional perante o Senhor. Ele é templo do Espírito Santo hoje, e eu preciso levá-lo a lugares onde o próprio Cristo estaria, fazer com Ele coisas que o próprio Cristo faria. Nós não podemos mais olhar para Ele como um fim nele mesmo, não, mas agora o meu corpo glorifica ao meu Deus. E essa transformação desse corpo frágil, mas para o corpo agora da sua glória, da glória de Deus, ele é feito não segundo as nossas obras, não segundo o nosso poder, mas segundo a eficácia do poder que Ele tem, de subordinar para si todas as coisas. Enquanto cristão, nós temos a consciência do poder e da soberania de Deus. É por isso que nós afirmamos plenamente, enquanto reformados que somos, que a nossa salvação não veio por meio das minhas obras, porque as minhas obras estão fadadas ao fracasso. Mas a minha salvação não foi conquistada por Deus, em Jesus Cristo, na cruz. E Ele me concedeu de forma graciosa e misericordiosa. Porque o poder não reside em mim, mas o poder é do próprio Cristo. Porque Ele tem poder para subordinar a si todas as coisas. Ele é Criador. Ele é o sustentador. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Deus. Por que eu falei isso tudo para vocês? É a grande pergunta que deve estar no coração de todos. E se vocês não entenderam nada que eu falei agora, pelo menos entendam essa parte. Versículo 1 do capítulo 4, ele vai concluir isso tudo. Então ele dá 2 porquês de imitarmos aqueles que imitam a Cristo
E ao final, ele vai falar: com tudo isso que eu ensinei para vocês, agora vocês precisam fazer isso. E ele fala: meus irmãos, olha que lindo isso. Meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria, coroa. Sim, amados. Vocês percebem que Paulo usa 2 vezes amados? É porque ele quer deixar claro que aquela igreja é fruto de seu amor. Eu falo da mesma forma para vocês. Irmãos, amados, saudosos não porque eu estou os vendo. Minha alegria, minha coroa. Meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Esse é o enfoque disso tudo. Nós precisamos, queridos, todos os dias, permanecermos no Senhor. Isso não será feito por suas próprias forças, mas fiel é aquele que, começando a boa obra em você, irá completá-la até aquele dia. Confie nele e todos os dias esteja ciente que você foi comprado por precioso sangue. Cristo na cruz morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Cristo te concedeu vida eterna, uma nova pátria. Colocou em seu coração que da vida, Ele é o melhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. É por causa dele que mesmo que eu perca o meu pai, que mesmo que eu perca uma pessoa amada por essa igreja, mesmo que eu passe por momentos complicados financeiramente falando, complicados na minha saúde mental, na minha saúde espiritual, eu decido permanecer. Por quê? Porque foi me conquistado algo muito mais precioso que essa terra. E meu foco está lá. Seu foco não é aqui ou agora. Tudo que é feito aqui deve ser com enfoque a nossa vida eterna. Permaneçam, queridos, de forma firme. Firme, mais uma vez, é um paralelismo. Ou seja, Paulo está mais uma vez, porque firme aqui também tem um sentido de permanência. Então é como se Paulo falasse: permaneça. Permaneça firme. Não neste mundo, não no seu próprio poder, não no conceito que você tem sobre você mesmo, mas permaneça firme no Senhor, o qual voltará para nos buscar. E estaremos, enfim, em casa. Enquanto esse dia não chega, nós temos o privilégio de aqui nessa terra termos um pedacinho do céu. Afinal, Cristo habita em cada um de nós. Amém? Obrigado por tanto serviço. Espero ter servido os amados nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, quão agraciado eu sou, Pai, pelo privilégio de estar em uma igreja saudável, uma igreja que muito ama e que da mesma forma muito também é amada. Pelo Senhor primeiramente, mas também por mim e por todos que aqui estão. Obrigado porque o Senhor tem nos feito permanecer. Sabemos que essa permanência não se dá pelo nosso próprio poder, pelo nosso próprio zelo, não, mas se dá pelo Senhor habitando em nós, pelo seu Espírito Santo nos conduzindo todos os dias a ter uma vida plena com o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor não fica inerte ao nosso sofrimento, o Senhor não fica inerte à nossa vida, pelo contrário, o Senhor está conosco. O Senhor todos os dias está conosco porque o Senhor é o nosso Deus Emanuel. O Senhor que está conosco até aquele dia, o qual o seu Filho voltará para nos buscar e estaremos enfim em casa. Pai, nós estamos seguros no Senhor e por isso nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, porque através de Paulo, através de tantos outros homens, através da sua iluminação a eles, o Senhor revelou-se a nós de forma graciosa, de forma especial e nos concedeu conhecimento sobre o Senhor. E obrigado por nos deleitarmos essa noite em mais um destes conhecimentos. Que nós venhamos a meditar nessa passagem durante toda a nossa semana. E que a exortação de permanecermos firmes no Senhor faça guarita em nossos corações. E que assim nós não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, conforme o Senhor fala para Josué. Mas que permaneçamos firmes no Senhor, que é o cabeça desta igreja. Esteja conosco, Pai, capacita-nos, Senhor, e faça-nos entender que somos amados e que assim devemos amar uns aos outros. Que tenhamos ousadia e coragem de dizermos: imita-me,
porque nós imitamos ao Senhor. Que nós não venhamos a nos tirarmos o nosso corpo dessa responsabilidade, mas que antes abracemos e de forma diligentemente nós entreguemos o nosso proceder, o nosso viver ao Senhor. E que assim, ao olhar e contemplar as nossas boas obras, nossos irmãos e as pessoas que estão lá fora, glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Seja engrandecido, seja glorificado em nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos por muito. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.